Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. São 7 em pontas. Daqui a pouquinho a Bia tá aqui com a gente. A Bia entrou. Vamos lá. Olá! Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Dá Então pra tá ver bem, né? bom. Tá escuro, mas dá pra ver bem, né? Dá, a luz tá ótima. Deixa eu só conectar aqui meu cabinho que eu conectei a parte de cima e não conectei a parte de baixo. Olha que beleza. Aí tava com o fone só de enfeite. Tem Vamos uma lá? gata. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Então, estamos aqui hoje ao vivo no nosso segundo dia da semana do início de carreira. Ontem foi muito gostoso o bate-papo. A Mayara está aqui com a gente e esteve comigo ontem. A gente falou bastante sobre o autoconhecimento, a importância de começar a carreira já com propósito, sabendo onde quer chegar, pensando realmente nos vários caminhos que pode seguir. E hoje a gente vai falar de um assunto que dá um pouquinho mais de medo, né, Bia? Que independente de qual caminho seguir, né? Então, para quem está começando a carreira, ou fazer um estágio e ser efetivado na empresa, ou fazer um estágio e não gostar e ter que ir para uma outra empresa, ou prestar um processo de trainee, enfim, independente do caminho que escolha, tem uma certeza que a gente tem, vai ter um processo seletivo aí no meio, né? Sim. Então é aquele medinho, aquele friozinho na barriga que dá, e não só para quem está começando a carreira, viu, gente? Para quem já está macaco velho também, que vai sair de uma empresa e vai se recolocar, dá aquele friozinho na barriga também. Então, para ajudar a gente aí a tirar um pouquinho desses medos, ajudar a gente com dicas, sugestões, orientações, eu convidei hoje então a Bia, que está aqui com a gente hoje e vai falar um pouco da sua carreira também, que é bem diferentinha também, e vai dar dicas e sugestões aqui para a gente sobre o processo seletivo. Bia, seja bem-vinda, obrigada por ter topado estar aqui comigo hoje. Se apresenta aí para a galera para a gente começar nosso bate-papo. Tá, legal. Primeiro, eu queria agradecer o convite também, Marília. É um prazer estar aqui falando contigo. Então, me apresentando, né? Como você já começou a minha carreira, eu fiz uma mudança, né? Um pouco diferente. Mas eu formei em engenharia e eu acho que não muito diferente do que várias pessoas que você já trouxe aqui mesmo fizeram engenharia, não porque, nossa, queria muito ser engenheiro. Fez porque Uhum, é um curso que. É um bom curso, né? Ele é bem visto, te abre muitas sim, portas. Então, eu acho que quem não está muito certo do que quer fazer da vida e não tem medo de matemática, faz engenharia. Então, é foi, verdade. foi mais ou menos por aí. Então, né, entrei em engenharia, me formei então na engenharia de produção mecânica e comecei a minha carreira numa. Na verdade, eu fiz alguns estágios na área, depois eu entrei como trainee na Braskem. E lá, né, nos processos seletivos de trainee, de uma maneira geral, você escolhe, né, se você quer o trainee corporativo ou se você quer o trainee industrial, né? Para quem faz engenharia, geralmente tem os processos seletivos, Uhum, tem essas duas opções. Eu escolhi o trainee corporativo, então por isso que eu acabei indo para uma área de vendas, né? Vendas de projetos, na verdade, comercial. projetos comerciais, tá? Então, Uhum. né, como não era o meu sonho ser a super engenheiro, eu já fui para um lado um pouco mais corporativo desde o início. Legal. E, enfim, fiquei, né, em áreas relacionadas a técnico comercial, depois fui para uma outra empresa para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. E ali eu tomei entendi que não era isso que eu queria para minha vida. Falei, legal, né? Fiz engenharia e deixei um pouco a vida levar, E sabe? agora? Acho que você estava falando um pouco disso ontem, né? Às vezes a gente acaba indo no Sim, fluxo, as coisas vão acontecendo e você vai seguindo conforme as coisas vão acontecendo. Mas não era exatamente é aquilo que você isso. queria para você. E isso aconteceu, né, comigo. Então, as coisas que estavam acontecendo bem. Eu tinha sido promovida, eu mudei de empresa, fui para um emprego, né, melhor, Aham. ganhando mais. E chega naquele momento que você fala, legal, tô ganhando dinheiro, mas não tô feliz. E agora? E aí, É bem isso. e aí eu fui procurar um coaching, né? Eu fiz um processo de coaching de carreira. E ali indicou algumas possibilidades ligados a RH, recrutamento e seleção, deu até as coisas ligadas para ser professor. É só me responder aí Então, se tá para. Bia, só dá uma voltada porque caiu um pouquinho o sinal.
Tá, foi o meu? Foi o seu, acho que foi o seu. Tá, voltou. Até que parte Voltou, que agora ouviu? tá normal. A gente ouviu quando você estava falando que você fez o coaching de carreira e aí indicou a área de recrutamento, seleção, e aí você E, ia contar um pouquinho, ia detalhar um pouquinho mais. e aí, nesse período que eu estava fazendo o processo de coaching, então, ela pediu para mim, Bianca, entra nesses sites que anunciam vagas e dá uma olhada, né, no que tem descrito as descrições dos cargos e ver o que você se Uhum. identifica e o que você não se identifica. Então, fazendo esse processo, né, de identificar o que eu gostava, eu vi uma vaga anunciada que era para ser consultor de recrutamento e seleção, uma consultoria, e uma dos pré-requisitos era ser engenheiro. Eu, na época, achava que engenheiro não gostava disso. Hoje eu já vejo que não. Tem muito engenheiro no mercado. Não, tem muito engenheiro que gosta. Muito. Duas, só duas aqui, ó. Bom, e acabou dando certo e eu mudei, então. Trabalho com recrutamento e seleção, vai fazer 4 anos já agora em outubro. Então, isso é um pouco da minha carreira, de como que eu fiz a mudança. Muito legal. E Você falou, tocou. Marília. Agora Oi, fui eu que caí. foi Agora você. voltei, né? Eu vi as pessoas entrando e falei, não fui eu agora. Agora fui eu. Bom, eu estava falando que, tipo, você tocou num ponto super importante, que às vezes a gente vai indo, vai no fluxo, e que às vezes a gente vai realmente, tô sendo promovido, tá tudo bem. E uma vez, das lives do Caminho de Carreira, que a Lígia Zottini veio aqui, ela falou uma coisa que me marcou muito. O maior perigo que a gente tem é de fazer bem aquilo que a gente não está predestinado a fazer. É, Porque é muito isso, a gente faz bem, eu tô sendo promovida, tô ganhando uma boa grana, tá tudo certo. Mas se a gente não para naquele momento, peraí, deixa eu refletir. Se eu tô indo no caminho que me dá realmente propósito, que eu quero, que é o que a gente falou muito ontem com a Mayara, sabe? A gente acordar todos os dias para ir trabalhar, né, Bia, é difícil. Eu, por exemplo, agora fui mãe, né? Tô com o Vitor de 9 meses. Eu estar no meu trabalho significa deixar de estar com o Vitor, de estar com né, aquele momento gostoso que é mãe e filho. Então tem que ser um tempo muito bem aproveitado, muito bem empreendido. Não é só eu ir lá e fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, essa frase dali já me marcou muito, sabe? Foi super decisiva em algumas decisões que eu tomei, assim, dali para frente. Que é o maior perigo que a gente tem é fazer bem aquilo que a gente não está predestinado a fazer, não é realmente o nosso caminho, sabe? Então, você tocou num sim. ponto super importante. Você estava super bem, né? Na visão das outras pessoas, estava sendo promovida, não estava, Sim. né? Não é aquela coisa do o olho brilhar, né? Outra coisa também que depois que eu fui mãe, é muito legal que uma das coisas que me marcou mais assim do que eu preciso mudar, enfim, eu preciso encontrar que aí veio o caminho de carreira. Eu quero que quando o Vitor me perguntar, mãe, o que você faz? Eu quero que meu olho brilhe. Não que vai ser só flores, né? Porque a Bia hoje ama o que faz, certo? Você adora trabalhar com recrutamento e seleção, mas você tem seus dias ruins, certo? Tem os dias que você tá lá e você tá, tipo, né? Tá chateada ou tá realmente. Porque não é só, tipo, a profissão ideal é a que eu não fico chateada, é a que eu não tenho frustração. Mentira, essa não existe, querido. Não tem. A gente, isso faz parte da vida, mas é aquilo que quando você põe na balança ou quando você vai falar sobre isso, que é muito do que a gente tá vendo em você. Tipo assim, a pessoa tem empenho para falar, tem gosto para falar, né? Todas as vezes que a gente se encontra e que você vai falar do que você faz, o teu olho brilha. Então, acho que esse é o pulo do gato. Essa é a chavinha que vira quando a gente realmente encontra o caminho certo do que fazer. Né? Sim, sim, exato. E lembrar, tipo, é o que você falou, né? A gente não é feliz todo dia e sempre tem coisas que a gente não gosta também, né? No que a gente faz. Então Sempre. você tem que Sim. gostar da maior parte, mas sempre vai ter uma parte ali que é, ai, deixa eu fazer esse agora, eu não gosto muito, mas vou fazer, né? Uhum. É bem exatamente. Não tem nada que é 100%. Eu amo tudo que eu faço 100% do tempo. Não dá. Sim. Legal, Bi. Então você saiu da área comercial, foi para a área de recrutamento e seleção, e aí você se tornou uma headhunter. Então explica Sim. pra gente, Bi, o que de fato faz um headhunter
quais são as, tipo, as atribuições, como que é o dia a dia de um headhunter. Tá. Assim, eu já ouvi várias definições diferentes, inclusive entre si, e aí eu falei, não, hoje eu vou trazer a Bia para falar para a gente o que de fato, qual que é a atribuição de um headhunter. Tá. Vamos lá. Então, um headhunter, ele é uma profissional de vendas também, tá? A gente tem um dia a dia muito dividido entre uma atividade comercial e a atividade do recrutamento e seleção em si, tá? Então, um headhunter, a consultoria de recrutamento, quem que remunera essa empresa? São as empresas contratantes. Então, imagina que a empresa quer contratar um profissional com um determinado perfil e ele terceiriza esse trabalho. Ele contrata uma consultoria, ele contrata, então, um headhunter para encontrar o profissional com o perfil, com aquele perfil que ele imagina adequado para a vaga, tá? Então, nós, os Legal. headhunters, a gente vai fazer essa busca para a empresa, certo? Então, o nosso dia a dia, qual é, né? Muita interface com as empresas, então, para que a empresa me acione, né? Que me queira me passar uma posição, ela tem que me conhecer. Então, tem toda a Sim, atividade sim. comercial de fazer ligações, de fazer as reuniões, de negociar as propostas, né? Do quanto que vai ser o valor que vai ser acordado para a gente prestar esse serviço. Então, tem um dia a dia comercial que é bastante intenso, né? Esse mercado tem muitos players, tá? Então, tem muitas empresas, né? Muitas consultorias globais, que é como é que eu trabalho, mas tem outras consultorias menores também, locais, regionais, enfim. Então, tem muita gente nesse mercado. Então, é realmente um trabalho comercial bastante intenso que a gente tem que fazer. Enfim, né? E conduzir os processos seletivos, né? Então, entre umas vagas, eu especificamente recruto só posições de vendas e marketing para a indústria. E o nosso trabalho não é só também recrutar, né? A gente não é só um recrutador, a gente é um consultor. Então, o que eu preciso ser para ser um consultor? Eu preciso conhecer do mercado. Então, se eu Sim. se eu recruto só profissionais de vendas e marketing para a indústria, eu tenho que conhecer essas pessoas. Então, a gente também faz muita entrevista proativa. Então, eu não tenho uma vaga hoje, mas você é um profissional que super caberia nas posições que eu costumo conduzir. Então, eu te chamo, né? Hoje você está avaliando o mercado, então eu te chamo, a gente faz uma conversa. E aí, eventualmente, quando surgem as posições, eu já consigo apresentar aí o seu perfil para o meu cliente, tá? E Legal. aí, Marília, eu acho que é interessante fazer uma ligação aqui com o outplacement, né? Que muitas pessoas têm dúvida, né? Ah, que é o Aham. headhunter e o outplacement? É a mesma coisa? Não. Exatamente. Existem as consultorias de outplacement, que daí elas trabalham para o candidato. Então, Candidato. Isso. exato. Quem remunera essa consultoria é o profissional. Então, eu quero mudar de carreira, quero mudar de empresa, estou avaliando o mercado. Mas faz tempo que eu não faço uma entrevista, não sei fazer um currículo, quero alguém né, que ajude-me a fazer um LinkedIn direito. Então, contrata esse profissional para ajudá-lo a encontrar enfim, né, um novo passo de carreira. E aí, quem remunera o outplacement não é a empresa, é o próprio profissional. Então, tem essa Uhum. diferença. O headhunter, ele trabalha para a empresa e o outplacement trabalha para o profissional. Legal. Essa é a maior confusão. E aí, É, quando eu te falei que eu ouvi duas definições diferentes, era muito disso. Depois eu fui pesquisar, fui entender que a definição que uma das pessoas me falou foi exatamente isso, é o outplacement, que é quando o profissional busca uma ajuda para se recolocar e aí isso. essa empresa vai dar toda a assessoria para esse profissional e ele vai ocasionalmente entrar em contato com um headhunter que está tipo por dentro do mercado fazendo essa seleção para tipo indicar para uma ou outra vaga. Mas quem Exato. contrata o headhunter é a empresa. É a É empresa. super bem esclarecido. Isso é super importante mesmo da gente falar dessa diferença, né? Veio Sim. uma pergunta aqui, Bia, perguntando o que um candidato precisa ter para chamar a atenção de um headhunter. Só para esclarecer, deixa eu só ver como é que é o nome da. A, PS Fernandes que perguntou. Só para esclarecer, a gente vai falar e vai passar por todas as etapas do que precisa de o que é um bom currículo, como que se portar numa dinâmica. Então, acho que no final, se a gente não tiver conseguido esclarecer isso, né, Bia, do que precisa ter um candidato para chamar a atenção do headhunter, aí se puder repetir essa pergunta, mas a ideia é que a gente passe aqui por cada uma das etapas. Eu quero que a Bia ajude realmente a orientar quem está aqui assistindo a gente a pensar num bom currículo, como se portar numa dinâmica, numa entrevista, a gente vai passar no passo a passo, tá bom? Mas se ainda ficar dúvida, por favor, não hesitem em perguntar de novo, tá bom?
Então vamos começar, dona Bia, tipo, dando as dicas aqui pra gente. O que, afinal, você, por exemplo, quando você pega 1 bilhão de currículos, que eu tenho certeza, o que que te chama a atenção que fala, poxa, esse currículo foi bem feito? O que que te salta aos olhos falando que aquele currículo foi bem feito? Tá. Então, imagina que o headhunter, né, o recrutador, ele é uma pessoa que recebe muitos currículos todo dia e ele vê currículos o tempo inteiro. Então, tem algumas coisas que a gente bate o olho e já procura. Então, muitas vezes, o que você precisa saber? Primeiro, quais informações são muito relevantes? A sua formação, idioma, empresa que você trabalhou e o cargo que você ocupou. E os períodos, né, também, né, de tempo que você ficou em cada uma dessas empresas. Então, eu peguei um currículo para eu estou fazendo uma vaga. Como que eu vou saber se essa pessoa, se esse candidato serve ou não? Eu vou bater o olho e vou procurar essas coisas que eu te comentei, que eu falei. A empresa, a formação, o cargo e idioma. Então, essas informações, elas têm que estar muito claras, muito visíveis na hora de você pegar o currículo. Eu vejo que tem pessoas que acabam enfeitando um pouco e aí colocam escreve um monte de coisa no currículo, um monte, um monte. Eu tô procurando que empresa que a pessoa trabalhou. Tá ali na terceira Tava folha. pequenininho, aham. Então, nessa, né, a pessoa não achou, passou seu currículo. Foi pro outro porque ficou difícil de olhar, entendeu? Então, tem algumas informações que tem que saltar aos olhos, porque tem, dependendo, poxa, eu tô fazendo uma vaga que a pessoa tem que vir, poxa, de indústria química, aí tá lá que a pessoa trabalha na indústria de tecnologia. Eu não vou mais ver esse currículo. Então, por isso tem que estar muito claro o que que você faz, de fato, tá? Então, é claro, né? Você vai ter ali no seu currículo também a descrição, né, das atividades que você desempenhou, Sim. vai colocar os seus principais projetos, etc. Isso você coloca. Mas o que o headhunter, o recrutador, né, vai bater o olho e vai procurar é isso: a empresa, o cargo, a formação e idioma. E o idioma. Então, Ótimo. então eu bati o olho. Era isso que eu queria ver? Aí eu vou parar e ver o currículo. Entendi. Então, Então, deixa. tipo, deixa isso o mais visual possível. Essas É, 4 informações o mais visual possível. sim. Muito bom. Ótima dica, gente. Vai anotando aí, porque essa dica é super preciosa. E até uma dúvida que veio aqui na pergunta e que também eu tenho bastante curiosidade. Aonde você mais busca currículos? O LinkedIn ainda é uma boa fonte? Você citou até no começo aí, quando eu falo do outplacement, ainda é uma boa fonte de busca? Aonde mais você seleciona, por exemplo, esses candidatos? Tá. Não, com certeza o LinkedIn, ele é fundamental. Até muitas vezes a gente recebe um currículo e a gente vai olhar no LinkedIn para de repente ver a foto, sabe? É estranho, parece que eu só vi na hora que eu vi o LinkedIn. Então, o LinkedIn ele é fundamental, mas a gente também, né, as empresas e a gente lá na consultoria tem um sistema, né, que ali no sistema tem todas as informações de todos os profissionais que já passaram por entrevistas com a gente. Então, a gente tem um banco de dados que é muito forte. Então, a nossa primeira busca, ela é ali, no nosso banco, que ali a gente já tem todas as informações, né? Então, já tenho todos os contatos, já tenho informações de salário, informações de motivação, etc. Então, é a fonte mais rápida que eu tenho, é o meu sistema. Então, até, né, as pessoas, mesmo que não esteja se aplicando a uma posição, pode entrar lá nos sites das consultorias e fazer a aplicação de maneira proativa. Assim, você vai ter o seu material no sistema No da empresa, banco. no banco. Nossa, que excelente dica. Essa eu não sabia. Não tinha Sim, parado para pensar, mas faz todo sentido mesmo, né? você Antes pode de procurar em cadastrar. qualquer, sim, em qualquer lugar, você vai buscar no teu banco. Exato. Veio uma pergunta só antes da gente passar para o próximo tópico que eu achei importante falar aqui, ó. O João Vitor está perguntando: no caso de um currículo para estágio, quais são as informações mais importantes, tendo em vista que a pessoa não tem experiência profissional? Legal. Então, para estágio, o que vai ser relevante? A formação, onde ele está fazendo a faculdade, né? E qual é a previsão de formação dessa pessoa. Então, às vezes vai ser um estágio de 2 anos, às vezes o estágio é só de 1 ano. Então, ter o curso com a data de formação. Idioma, também é fundamental o idioma. E, eventualmente, né, se a pessoa fez um intercâmbio, alguma coisa nesse sentido, também é legal colocar. Legal não, é fundamental É colocar, né? fundamental. Uhum. E em destaque, né? Porque eu acho que é algo que também o recrutador Sim, sempre olha. Eu, como sim, recrutadora, já fiz vários recrutamentos de estágio, é uma das coisas que a gente olha mesmo. sim. E uma outra pergunta do Rodrigo também super legal, sobre currículo para a gente passar também para outros tópicos. O idioma de espanhol hoje está sendo mais exigido, Bia? O que você tem visto? Ou o inglês fluente já é suficiente? Não, olha,
cada vez mais o espanhol ele tem sido fundamental. Porque o Brasil, né, a gente acaba sendo a matriz, né, a matriz da regional, né, Latam. E se você vai ter uma função que, você vai olhar para o Brasil, mas você vai ter contato com seus pares dos outros países, ou então você vai ser uma pessoa você vai ser um head da área, que você vai ser o head fica aqui no Brasil, e aí tem as outras pessoas que ficam nos outros países. Como é que você vai fazer? Então, sim, super pertinente, é uma também. coisa que acho que quando eu comecei né, a vida profissional, era o inglês, né? Tendo inglês já bastava. Sim. Hoje em dia, cada vez mais o espanhol ele é fundamental. Inclusive, hoje, eu estou fazendo posições que não precisa falar inglês, mas precisa falar espanhol. Olha só, isso aí é fundamental falar, né? Porque eu vejo isso também na prática, vejo conversando com vários colegas, vários amigos, eu vejo essa tendência, mas ouvindo de você que está recrutando, acho que empodera mais, sabe? Então, acho que é legal. Eu tenho visto bastante isso também, porque o inglês, querendo ou não, todo mundo se vira um pouco, né? Já a língua global há muito tempo, né? Então, as Mais ou pessoas, por menos, mais né, que não Maria? falem... Mais Sério, ou menos. Bia? Mais ou menos. Não é tão... Gostaria de concordar contigo, mas não é assim, não. Verdade, olha, essa é novidade para mim também. É que também a gente vive numa bolha, né? Eu É isso vivo que eu ia te numa falar. bolha. É É, isso que eu ia te falar. Então, se você está olhando algumas empresas, né, grandes, as multinacionais, é claro, esse pessoal todo vai falar inglês. Mas se você pega outras empresas, inclusive até algumas multinacionais, mas que eventualmente, por exemplo, o agronegócio, que é um segmento super forte aqui no Brasil. É muito difícil alguém do agronegócio falar inglês. Tem? só Claro que inglês. tem, mas não são muitos. É Olha uma só, carência que tem no segmento, pessoas com inglês. que coisa. Bom, é verdade, a gente tinha parado para pensar nisso, mas acho que é muito disso, eu vivo numa bolha. Então, para Sim, mim, eu acho que o inglês sempre foi tão comum, tão essencial, que é muito isso. Eu fui fazer o espanhol indo nessa direção mesmo, sabe? Poxa, inglês eu acho que já não é mais o que eu preciso. E eu também viajo bastante, adoro viajar, e a gente viaja muito pela América Latina, eu e o Matheus, a gente gosta bastante de viajar por aqui, então e eu gosto do espanhol, eu acho que é uma língua gostosa, assim, então eu fui fazer o espanhol pensando nisso. Então, acho que estou no caminho certo, que bom que eu estou no caminho certo. Um sim. outro ponto só de currículo, de estágio, que acho que é legal falar também, é iniciação científica. Colocar as iniciações científicas também faz sentido a gente colocar em destaque? Com certeza absoluta. Total. E principalmente, né, quando a gente fala de pessoas que estão fazendo uma formação mais técnica, né? Então, sem sombra de dúvidas, isso é bem relevante. Por mais que depois sua carreira você não siga tanto a área técnica, talvez a porta de entrada seja essa, né? Então, é Sim. fundamental também, sim. Para o início da carreira, acho que Para o início da faz todo carreira, com sentido, sim. certeza. Legal, vamos passar para o outro tópico aqui. Dinâmica de grupo. Qual que é o comportamento esperado numa dinâmica de grupo? Bia, tem um comportamento padrão, alguma coisa desse tipo, assim, que se espera de uma dinâmica de grupo? Bom, primeiro, né? Acho que na dinâmica de grupo, a única coisa que você não pode fazer é não fazer nada. Porque você vai ser avaliado pelo que você vai demonstrar ali. Então, se você falar, deixa o pessoal fazer e eu vou ficar aqui de boa, não vai rolar muita coisa, né? Você não vai ser avaliado. Uhum. Mas eu acho que não tem um comportamento esperado, mesmo porque, se você imaginar, né, como é que funciona num projeto dentro de uma empresa, cada um assume um papel, né? Você vai precisar daquele Exato. cara que vai ser o líder, você vai precisar daquele cara que vai se atentar a detalhes, você vai precisar daquele que vai olhar para números, você vai precisar daquele que vai olhar para forma. Então, então, você precisa entender quem é você, né? Qual que é a sua fortaleza? Pô, não, eu sou a pessoa que eu sei fazer uma boa apresentação, eu vou, então, se a pessoa for pegar aqui o flipchart, eu vou escrever, eu vou fazer. E essa pode ser a sua função. Né? Não, sou a Sim. pessoa que vou delegar as coisas, eu vou juntar todo mundo aqui. Então, você tem que entender qual é a sua fortaleza e demonstrar isso lá. Né? Legal. Isso é super importante, né, Bia? O fato do. Ontem a gente falou um pouco disso com a Bai, e só reforçando, não adianta a gente construir uma persona para ir para uma dinâmica de grupo. Nossa, eu vou ser aquela pessoa que mais falo, vou ser super extrovertido. Sendo que, na verdade, não é a tua essência. Você vai lá, vai criar. E assim, ó, eu falo como recrutadora. A Bia tem mais experiência como recrutadora, mas eu já recrutei bastante também, principalmente estagiário, né? Como gerente. E uma das coisas que a gente mais faz é pegar na mentira. A gente vê aquela pessoa que está forçando a barra, né, Bia? Que Sim. desenha, tipo assim, ó,
treina antes, fala, eu vou lá porque me falaram que eu preciso ser extrovertido, eu preciso falar o tempo todo, eu preciso dar opinião o tempo todo. E não é isso que a gente está falando, gente. O que a Bia está falando é você precisa ser você e fazer o que você faz de melhor. Não é que você precisa falar o tempo todo, porque se você desenha essa persona, a gente vai pegar na mentira de algum jeito. Não tenha dúvida, porque o olho do recrutador. E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai treinando esse olhar. Não sei se você sente isso, Bia. Mas você Sim. vai pegando, tipo, aquela manha de falar, isso daí é puro personagem. E muitas vezes eu tenho essa postura de, às vezes, chegar para o candidato e falar, ó, vai lá, seja você, fala, faz o que você quer fazer, sabe? Tipo, sai dessa porque não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver você, quais são as suas habilidades, porque o que a Bia falou é super relevante. A gente não precisa só de pessoas com uma alta liderança numa empresa, senão como é que a gente vai fazer para, né, para executar todo o resto, né? Então a gente sempre precisa de pessoas de todos os tipos, não tem certo ou errado. É pessoa certa para a vaga certa, é pessoas com a postura X para a vaga que precisa da postura X e ponto final. Sim. E até ruim, né? Porque imagina se você não é essa pessoa que tem tão forte a liderança. Aí você acaba sendo indicado para uma vaga dessa. E aí você não performa bem porque não era isso. Exato. Aí vai, você perdeu tempo, a É, empresa perdeu tempo, sabe? Tipo, não criou aquele vínculo. E mais uma vez, só repetindo de novo o que a gente falou, acordar todos os dias para ir trabalhar é um saco, né? Um saco, entre aspas, né? Já é difícil, porque você tá deixando de ficar com a tua família, de fazer seu hobby preferido, enfim. Agora, se acordar para ir fazer alguma coisa que não tem nada a ver com você, não faz nenhum sentido, né? Você sim. acaba, tipo, adoecendo, e é muito disso. Muitas pessoas que já passaram por aqui, pelo caminho, já falaram. Tipo, tem a Lígia que disse que ficou um ano adoecida. Teve o Raul do Masterchef que, puta, quase teve um AVC para perceber que não estava no caminho certo. Não é muito Sim. isso. Quanto mais a gente cria essas personas, né, se adapta para seguir uma carreira, é porque a gente não está no caminho certo, é porque não está onde a gente deveria estar, né? Sim, sim, com certeza. Legal. E para entrevista, tem alguma coisa que não pode ser falado numa entrevista ou alguma coisa que deve ser falado numa entrevista? O que. Peraí, que só deixa eu pegar um negócio aqui. Que eu Claro. deixei cair a caneta, minha gata tava brincando, tava bem louca aqui. Mas vamos lá. Pelo amor de Deus, não vai a gata comer a tampa da caneta. Então, o que não. Numa entrevista, o que você não pode falar? Não tem muito que você não pode, né? Mas tem muito o como que você fala, né? Então, Uhum. muitas vezes tem aquela pergunta, poxa, um ponto que você tem para melhorar. É claro que você, de repente, não vai ser uma coisa, não precisa falar de uma forma muito escrachada, mas pega ali um ponto que você acha, poxa, algum feedback que você recebeu um dia e que você acha que você pode melhorar. Então, acho que é muito não que não pode, mas é muito o como que você vai colocar isso, né, na hora da entrevista. Uhum. E o que você deve falar? Isso é muito importante, né? Vamos lá, você foi chamado para uma entrevista que você já sabe o que é a posição. Então, legal, fui chamado para uma entrevista para ser um profissional de vendas. Perfeito. Então, você vai focar e você, de repente, na sua carreira, você passou por algumas áreas e só no último ano você trabalhou em vendas. A entrevista, o que você precisa fazer? Obviamente, você vai contar da sua carreira toda, mas você vai dar um foco maior para aquilo que você entende que foi pelo que você foi chamado. Você foi chamado por Lógico. esse um ano de experiência. Então, você conta de toda a sua carreira, mas você dá um foco ali para a área comercial, que é o que é relativa à vaga, né? Uhum. E sempre pensar assim, uma entrevista, ela dura mais ou menos uma hora, certo? Então, você vai chegar lá na entrevista, você vai ter uns 5 minutos de um quebra-gelo, a pessoa vai se apresentar, vai falar da empresa, até você começar. Depois que você fizer, né, depois que você contar toda a sua experiência, a pessoa ainda vai, né, o entrevistador ainda vai ter que te falar o que é a vaga, te explicar maiores detalhes, falar de motivação, vai falar de remuneração, vai falar de próximos passos, etc. Então, isso vai Uhum. levar mais uns 15 minutos. Então, 5 minutos do começo, mais os 15 do final, 25 minutos que você vai usar para isso. Então, para você falar, para você vender o seu peixe, você vai estar aí uns 40 minutos, mais ou menos, né? Sim. Uns 40 minutos. Então, o que você tem que pensar, né? Se você sabe qual que é a vaga, pense o que é relevante da sua experiência para aquela posição. E é isso que Sim. você tem que focar.
Óbvio, você vai contar óbvio, você vai contar da sua carreira inteira, até para que a pessoa entenda a evolução dos fatos. Então, no meu caso, né? Uhum. Se eu vou participar de um processo seletivo para uma vaga de recrutamento. Eu vou ficar falando que eu fiz engenharia e eu fiz um estágio lá na área de engenharia, etc e tal. Até posso citar, mas não é algo que eu vou me aprofundar, certo? Sim, Não é sim, isso que sim. interessa, não é por isso que eu tô lá. Então você tentar isso. Às vezes, você vai para uma entrevista e você não sabe ainda direito o que é. Então você tem que entender, poxa, legal. A minha carreira hoje, ela foi mais pautada em quê? Quais são os meus pontos, minhas experiências mais fortes, né? Uhum. Possivelmente você foi chamado pelas experiências mais fortes. Então, se atenta nisso. E uma outra Foca dica que nisso. aí é muito importante, é tão importante quanto falar, é ouvir. Então, muitas vezes você tá ali super empolgado, contando uma coisa que é super legal, só que totalmente irrelevante porque o recrutador quer saber. Ele quer saber de um negócio ali que você passou meio rápido. E ele volta para te perguntar e às vezes a pessoa foge, porque ela quer contar do outro negócio. Sai Mas não da. é. Uhum. Então, entenda o que a pessoa está te perguntando, entenda o que a pessoa está querendo saber de você. Às vezes não é aquilo que você quer falar, às vezes é uma outra coisa. Então, é muito importante saber ouvir na hora da entrevista também. Interpretar, né? Não só ouvir. Não, É, ouvir com, né, com interpretar mesmo. Se a pessoa está me perguntando, deixa eu pensar aqui no meu currículo o que, que é, onde ela está querendo abordar, qual é o ponto que ela está querendo abordar. Isso é super importante mesmo. E fica mais objetivo, é o que você falou, a entrevista dura 1 hora. Se a pessoa conta muito tempo de algo que não é relevante para aquela vaga, você vai perder tempo da tua entrevista. Vão sim, vir outros candidatos que às vezes vão se atentar aí, se vão conseguir. Não é que tem um currículo melhor do que você, mas soube falar o ponto que era importante para a vaga, né? Mais uma vez, não é sim, o certo ou errado, mas é aquilo que faz diferença, né? E sim. uma outra dúvida que eu tenho, Bia, que eu quero saber a tua opinião, que eu tenho a minha, mas eu quero saber a tua opinião. É importante, como que você interpreta quando o candidato pergunta também? Quando ele quer saber mais sobre a vaga, quando ele quer tipo, realmente entender cada detalhezinho da vaga, ele se dedica muito a entender sobre a vaga. Você vê isso com bons olhos? Com certeza. Com certeza. Principalmente, então, se eu já liguei para o candidato, né? Expliquei um pouco da vaga. E aí ele chega para a gente fazer a entrevista, antes presencialmente, né? Agora via vídeo. É. E ele Chega. não me. É. E ele não me traz nenhuma dúvida. A minha sensação é de que ele não está interessado. É que assim, tá, Eu legal, tenho ele veio muito aqui, essa. ele quer saber mais, obviamente, né? Mesmo porque o processo seletivo ele também gera um pouco de curiosidade, né? Poxa, o que Sim, será que eles viram que é para mim? Mas se você não teve o mínimo interesse em, de repente, entrar no site da empresa, entender o que seria uma posição assim, quais são as metas, o que esperam de você em um ano, sei lá. Por mais que às vezes eu não saiba responder na hora, porque né, não vai ser para a minha sim. empresa que eu estou contratando, eu acho que é super relevante. E eu já tive situações de candidatos que fizeram entrevista com o meu cliente e depois eu perguntei, o que você achou, né, da vaga? Eles te falaram mais da posição? Daí ele me falou, não, eles não falaram nada. Eu falei, não, e você não perguntou? Não. Eu falei, então, Bom. então você foi lá. Eu tinha muito essa sensação como recrutadora, sabe? Quando eu falava, e aí, você quer saber mais sobre. Tipo, eu sempre tinha essa postura. Eu não gosto de falar sobre a vaga muito no começo da entrevista para não direcionar, não tendenciar tanto e tal. Sim, Então eu falava mais, eu, tipo, ia falando no meio do caminho, explorando aqueles pontos que eu queria ver um pouco mais para saber se a pessoa estava. Para também ela não montar na cabeça dela tudo muito certinho, né? Ficar muito sim, ensaiadinho. Mas, cara, você chegava no final da entrevista e o candidato só falou sobre o currículo dele, não perguntou sobre a vaga, me dava uma brochada, sabe? Eu falava, poxa, mas né, não é possível que tá bom, eu posso ter sido super clara para falar da vaga, mas sabe, se o cara tá tipo predispondo a vir trabalhar comigo, eu quero que ele realmente entenda qual que vai ser a atribuição dele, como que vai trabalhar. Então eu tinha muito essa postura, muito essa percepção. Eu falei, deixa eu perguntar para a Bia, para ver se sou só eu, Marília, conversando com colegas, todos eles também falam a mesma coisa, mas eu queria entender se faz sentido. E é muito isso, assim, eu fico completamente mais tendenciosa, não tendenciosa, não é viés, mas eu me interesso mais pelo candidato quando ele se interessa mais pela minha vaga, sabe? sim, Quando ele quer saber sim, mais e tal. Porque você cria um vínculo, né? Cria uma sinergia ali, enfim, você fala, a pessoa fala, fica uma troca. Não fica só aquela coisa de, né, parece um jogral, né? Primeiro ele fala das experiências, eu falo sobre a vaga e pronto, né?
Tem Sim, mais interação, eu acho que fica mais leve a entrevista. Né? sim. Muito bom. Outra coisa, Bia, que eu quero muito perguntar, sobre pontos a desenvolver. E aí, isso foi algumas perguntas que mentorados já me fizeram. Tem algum ponto a desenvolver que pega mal falar? Por exemplo, vou citar exemplos sem citar nomes, mas tipo assim, a pessoa que fala que, tipo, qual é o seu ponto a desenvolver? A maioria das pessoas respondem uma mesma coisa e eu já fiz um levantamento sobre isso, que é perfeccionismo. Todo mundo fala que é perfeccionista quando pergunta de um ponto a desenvolver. E aí você vai, ou ansioso, né? São as duas respostas mais comuns que eu vejo. E é muito daquilo, parece que cria-se uma. Existem pessoas que sim são mais perfeccionistas, e existem sim pessoas que apontam a desenvolver a ansiedade, Uhum. mas parece que é meio que tipo uma resposta pré-estabelecida, sabe? Tem algum ponto a desenvolver que realmente não é bem visto quando a pessoa fala? Vai depender da posição e não é questão de bem visto. Às vezes a pessoa não está, de repente, pronta para aquela posição. Então, poxa, se você vai ter aí, vai ser uma cadeira de gestão, vai, e você diz que um ponto a desenvolver ainda é liderança, talvez você não seja a pessoa para essa posição, né? Você não está pronto ainda, talvez, para uma posição dessa. Então, eu não acho que tem muito que pega mal. Tem o que pega mal para vaga, às vezes, né? Não que pega mal, Uhum. não está aderente ao perfil da posição, mas não que seja ruim, tá? E o que é legal, e às vezes eu mudo um pouco a pergunta, tá? Quando faço essa questão de ponto a desenvolver, eu pergunto da questão de feedback, né? Então, poxa, você com o seu último gestor, né? Como é que foi? O Sim. que o seu gestor te falou que eram os seus pontos fortes? E o que o seu gestor te fala que são os seus pontos a desenvolver? Porque, de repente, isso fica mais claro para a pessoa. Poxa, não, eu ouvi, Uhum. então é isso. E possivelmente também o gestor colocou de uma maneira que dá para você falar na entrevista, né? Então, É isso. é... Eu sempre faço essa pergunta também, Bia. Eu não vou direto à pessoa. Qual é o teu ponto forte? Qual é sim, o teu ponto a desenvolver? Como foi o seu último feedback? Tanto dos sim, pontos, né, que você faz muito bem ou que você precisa melhorar. E aí não precisa nem ser com gestor, mas enfim, com colegas, com amigos. Por exemplo, meus mentorados estão saindo da faculdade, né? Estão recém-formados e tal. sim, E aí eu pergunto, incentivo muito eles a pensar nisso na sala de aula, fazendo trabalho em equipe com as pessoas, o que as pessoas falam sobre você? O que as pessoas indicam que você faz bem? Então, legal, esse é um caminho que pode ser seu ponto forte. E o que as pessoas falam? Poxa, não, aqui você precisa pegar mais leve, você precisa se dedicar mais a isso. E aí, né, tipo, às vezes não é uma só pessoa que fala, várias pessoas falando, fica mais fácil da pessoa materializar isso daí. sim, sim. Então, mas acho que é isso também, Legal. pensando no quando você sabe qual é a posição, é pensar, putz, que eu vou falar aqui que eventualmente não tem muito sentido. Então, de repente, é uma posição que você precisa ser super analítico ali e você fala que você tem dificuldade de foco. Aí não é legal, né? Exatamente. E se você tem dificuldade de foco, beleza, você não vai procurar uma função que você, né? Que eu acho que é muito disso, né? Acho que é esse ponto que a gente tem batido na tecla aqui várias vezes, que eu acho que é bem relevante. Não existe pessoa certa ou errada. Existe a Sim, pessoa certa para a vaga certa, existe a pessoa certa sim, para o lugar certo. E até para não gerar frustração, gerar perda de tempo tanto da empresa quanto do candidato, é isso. Primeiro, se autoconheça, acho que a Amanda até que reforçou aqui do que a gente falou, saiba quais são, né, o que você faz bem, o que você ama fazer, saiba qual é teu propósito e para onde você quer ir, que acho que é o primeiro ponto, que a gente também, eu vejo muito isso, tem muito candidato que delega, né, Bia? Vou atirando para todos os lados e eu vou delegar para o recrutador saber se eu estou apto para a vaga. Não, essa responsabilidade é sua. Né? Essa responsabilidade não é do recrutador. O recrutador vai só conferir, né? sim, Tipo, se tá ou não tá. Mas essa responsabilidade do ser assertiva na hora de escolher para qual processo para qual vaga que eu vou me candidatar, para qual caminho que eu quero seguir, é sua responsabilidade, né? Não sei se você vê isso muito na consultoria, você tem esse sentimento também, que muita gente chega meio que atirando para todo lado e põe na mão do recrutador definir isso não. daí?
Não, o que eu vejo é. Às vezes tem uma situação da pessoa querer mudar de carreira, né? Não de carreira, mas de segmento, às vezes, né? Então, eu faço posições de vendas. Às vezes a pessoa trabalha num segmento e quer mudar para outro. Uhum. É, E isso é um pouco difícil, porque assim, a pessoa quer mudar, mas quer mudar num feeling, né? E aí você, é que você, quando pensando em atirar para todo lado, você tá falando mais para pessoas que estão começando, né? Ah, não sei o que eu Uhum. quero, então terceirizei a responsabilidade, né, pro recrutador. Sim, No sim. meu caso aqui, eu não faço posições de estágio, né? Então, o que às vezes acontece, né, a pessoa querendo mudar, mas não sabendo exatamente para quê. Então, só sei que eu quero sair daqui. O que eu posso fazer, né? E uma outra coisa que eu vejo muito acontecer, muito, isso é muito, é a pessoa, principalmente, já tá no mercado, tá procurando uma nova posição e acaba se aplicando para diversas vagas, diversas. E aí é super comum, se você pegar no LinkedIn, tem sempre alguém postando assim: ai, nossa, me apliquei para 100 vagas na última semana e não tive nenhum retorno. Mas se você se aplicou para 100 vagas, você aplicou para vagas erradas. Errado. Exato, tá errado. Então, assim, então o nível de frustração dessa pessoa sobe, porque ela se candidata para 100 vagas, não recebe nenhum retorno, pensa, eu sou ruim, né? Aham. Ninguém, não sirvo para nada. E não é isso, você se candidatou para posições onde você não tinha um perfil. Então, você não teve o retorno das pessoas e não teve retorno dos recrutadores, então é uma coisa para se atentar, né? Atirar para todos os lados nesse sentido, eu acho que ele é muito penoso para a pessoa, né? De ficar Uhum. recebendo várias negativas e, enfim, não ser contratado, né? E aí, uma outra coisa muito importante também é quando você se aplica numa posição, leia o anúncio. Muitas e Sim. muitas e muitas vezes eu recebo, a pessoa me liga, então quer dizer, a pessoa viu a vaga anunciada e me liga. Bianca, vi uma vaga anunciada aqui de gerente de vendas. Ah, gerente de vendas para qual segmento? Ah, não fala aqui, fala gerente de vendas. Mas falei, deve estar escrito aí no anúncio, né? Ah, deixa eu ver aqui, tá? Então quer dizer, ela nem leu o Sim. anúncio e me E ligou. já se candidatou. E Aham. já se E já tá candidatou. ligando pra Bia. Então, assim, imagina que para mim, enquanto recrutadora, se você tem o perfil da vaga que eu anunciei e você me ligou, você fez o meu trabalho. Eu tinha que te achar, você que me achou, olha que bom. Então, assim, eu vou te Aham. agradecer se você tiver o perfil. Com Mas, assim, certeza. mas a maioria das vezes as pessoas né, as pessoas se aplicam sem ler, ou enfim. Então, eu acho que isso também é importante, ler a vaga que você está se aplicando. É, principalmente as atribuições, né? Que eu acho que é muito disso. Se você né, está querendo uma nova carreira, está querendo mudar de rumo de carreira e tal, faça o mínimo, pelo menos, né? Entenda quais são as atribuições. É o que eu falei. Durante a entrevista, pode ser que você ainda tenha dúvida, que tem coisas que só a descrição Sim, ali não vai ser suficiente para falar e tá tudo sim. bem. Eu já tirei minha dúvida com a Bia, isso é ok, se a pessoa querer saber mais, querer perguntar mais, mas o mínimo, tipo assim, já recebi candidatos que muito disso que você falou, porque a gente não tinha headhunter para contratar, né? Então, eu fazia esse filtro que você faz para mandar para a empresa. Muitas pessoas que, tipo, não chegaram a olhar o anúncio da vaga, sabe? Não É. chegaram, só viram lá, tipo, sei lá, assistente administrativo XPTO. E, então tá bom, então eu vou entrar e vou me candidatar para essa vaga, mas nem sabe o que a vaga faz, sabe? E aí, quando E você aí liga, isso, às vezes, a pessoa e você liga e fala assim: ah, então, tô ligando porque você aplicou numa vaga X aqui no site. Lembra? Nossa, eu apliquei para tanta coisa que eu nem lembro. Me apliquei? nem lembro. Nossa, Isso é comum. não, Eu tô falando, mas isso é comum. É dia a dia. sério? É dia a dia. Não sabia. E aí quando você fala se aplicou para vaga, então vocês para achar os candidatos também usam bastante o LinkedIn, não só o banco de dados lá da empresa. Quando se Quando a aplica gente faz para vaga, o anúncio da vaga que a gente faz, quando a pessoa se aplica, vai para o banco. Vai pro nosso banco. E tá aí bom. eu abro os perfis lá. Não, legal, só para esclarecer, para mais uma vez dar dicas aí. Até perguntaram aqui quais são as principais empresas de Headhunter para a gente se aplicar, e aí eu fico com esse to-do, pessoal. Depois eu peço a ajuda da Bia e a gente faz uma relação mesmo de todas as empresas para as pessoas para colocar de dica, e eu coloco aqui no caminho de carreira na sequência, né? Das consultorias, né? Pode deixar. Das Vou dar o consultorias, porque eu acho nome que dos meus é. concorrentes aqui. Não, eu coloco o nome da tua empresa em destaque, tá, Bia? Tá bom. O primeiro lugar se aplica aqui e depois se aplica no.
que eu acho que foi uma dica super legal, que eu nunca tinha parado para pensar, viu? Tipo, eu ia muito pro LinkedIn e, cara, tipo, faz todo sentido, se você já tem um banco, você procurar primeiro nesse banco, né? Aí uma outra coisa que eu vou aproveitar para falar também tem muita gente que tá avaliando o mercado, tá procurando emprego. Aí você adiciona a pessoa no LinkedIn e depois que você adiciona, você consegue ver os contatos, né? O telefone e o celular. E muita gente não disponibiliza o celular. Aí você tem que acionar a pessoa, pode mandar o seu celular, tal. Aí até a pessoa ver, se te mandar, você já falou com outros, de repente já Ou outras passou. pessoas já até. Olha Então é só. fundamental, quem está procurando emprego, ver se seu celular está lá. Muitas pessoas até na descrição colocam o celular aberto já para quem quiser ver. Eu acho que é uma boa Uhum. estratégia, porque, enfim, né, se você está procurando mercado mesmo, quer que as pessoas te achem, Exato, exato. Faz né? todo sentido. E veio uma pergunta aqui que estava aqui também na pauta que eu acho que é legal falar também, Bia. Hoje, na pandemia, você sentiu o impacto? Como é que tá lá para vocês essa pandemia aí com relação a recrutamento? Bom, no começo ali, foi final de março, começo de abril, acho que teve um desespero geral, acho que até na nossa vida pessoal também, né? Então, muitas das posições que a gente estavam em aberto, que estavam acontecendo, foram congeladas. E muitas empresas entraram aí no hiring freeze, né? Uhum. Porém, e aí, porque quando começou, a gente pensou que vai ficar o quê? Umas 2 semanas, 3 semanas, a gente já vai Nossa, voltar para a vida normal, né? sim. Ninguém pensou que ia ser agosto, a gente já tá aqui ainda, né? E então teve esse momento que de incertezas, as coisas ficaram bem paradas, tá? Nesse início. Porém, depois as pessoas também, né? As empresas e a vida teve que seguir, né? Vai ter que seguir de Uhum. alguma forma. Então, pensando em resultado, tá? De faturamento mesmo das empresas, dos segmentos, teve um março, um abril bastante afetado, tá? Março, abril, aí maio já um pouco melhor, junho uma retomada, e desde julho algumas empresas já falando que as coisas estão aquém do que se esperava, né? Se não houvesse a Isso é pandemia, lógico, né? mas as coisas bem, assim, faturamento começando a voltar ao normal, e com isso algumas posições voltam. Então as empresas estão contratando de novo, tá? Algumas, é claro, né? Algumas posições mais, outras menos. Uhum. Foi um acelerador da parte do digital, né? Então, empresas que eram puramente offline não são mais. Então, Isso, com posições certeza. nesse sentido, você pode imaginar que cresceu a demanda, né? Sem dúvida. É, pensando também na parte de logística, né? Então, você tem toda a parte de entrega disso, a operacionalização desse processo, né? Dessa Então, logística. isso também acaba tendo uma demanda maior de profissionais. Então, Saúde, né? A área da saúde a- provavelmente aí também nem se deve fala. estar Sim, sim, bombando também. Infelizmente, né, gente? Mas enfim. Aliás, sim. infelizmente não, felizmente, né? Porque a gente está precisando disso nesse momento. E Sim. sobre o processo seletivo, nessa nova configuração online aí, qual que é a sua visão? Por exemplo, uma dinâmica de grupo online. Como é que faz uma dinâmica de grupo online? Como é que as empresas têm feito, vocês têm feito com isso? Olha, dinâmica de grupo, eu não, para te falar a verdade, eu não tive nenhuma empresa, nenhum cliente meu que fez. O que teve agora na pandemia foi um roleplay. Na verdade, está uma posição de vendas e a empresa mandou pro candidato um case, falou assim, ó, então você vai ter que vender esse produto para a empresa X. Então, prepara a sua apresentação. E aí fizeram através de videoconferência mesmo, colocaram 5 gestores da empresa e o candidato. Então, esses 5 gestores fazendo o papel de como se fosse da empresa, né, do cliente deles, e o candidato Uhum. apresentando, então, o case, né? E, e deu super certo, assim. E foi legal, porque ainda assim, né, a gente fala, presencialmente, você lá e 5 gerentes, você apresentando, é desconfortável, né? Mas Sim. indo online, os candidatos me falaram assim, Bianca, é difícil, né? Você tá ali, 5 pessoas ao mesmo tempo ali te perguntando, então, acho que a sensação causada foi igual. Olha só. E você acha que é uma tendência, Bia, veio para ficar isso? Porque economiza pra caramba, né? Tipo, poxa, é que nem você falou, 5 gestores. Você acha que se fosse uma vaga presencial, eu ia conseguir a agenda desses 5 gestores ao mesmo tempo para conseguir pleitear essa vaga? Eu acho que, assim, tem muito a ganhar em termos de produtividade. E o que você enxerga aí para esse futuro pós-pandemia com relação aos processos seletivos?
Olha, a questão das entrevistas online, elas já aconteciam, né? Não Uhum. foi, não foi a pandemia, mas elas intensificaram. Então, hoje a gente só faz entrevista via vídeo. Algumas empresas, elas eram avessas a isso. Então, a gente não quer que faça entrevista online. Mas aí, de novo, né? É o que tem para hoje, então é a forma que a gente tem para fazer. Eu Uhum. acho sim que veio para ficar, tá? É, mas, por exemplo, né? Imagina que tem muitos processos que são aí 4, 5 etapas. Então, de repente, poxa, a gente já fez um filtro, né? A consultoria já mandou para a gente alguns candidatos, o RH entrevistou, o gestor entrevistou, e agora, em uma etapa final, com 2 candidatos, a gente quer fazer presencial. Então, eles vêm aqui para conhecer. Então, acho que isso, né? Porque o trabalho remoto, ele não vai ser só remoto, né? Vai ter um trabalho Exato, é um também híbrido, né? presencial. Acho que é um. Uhum. Então, é importante para você também, enquanto candidato, enquanto profissional, ir lá, ver como é a empresa, né? Onde, quando você for lá, onde que Exato. você vai ficar, qual é o caminho. Então, isso é importante Uhum. você conhecer a pessoa pessoalmente também, né? Para passar na rua, você sabe, né, quem é. Sim. Não, eu super acho que esse modelo híbrido, essa é a minha percepção também, veio para É, ficar. Acho que algumas etapas a gente pode intensificar que sejam online, como você falou, as entrevistas muitas vezes já eram online, sim, mas eu acho que a presença ali, o candidato saber onde fica a empresa, por exemplo, conhecer o refeitório, conhecer coisas do, né, sei lá, o dia a dia mesmo, como vai ser esse dia a dia, o lugar que vai trabalhar, acho que é super relevante, né? Então, sim. eu concordo com você, acho que veio para ficar, É, é mas que nem nesse o, modelo é mais que nem o híbrido, home né? office. O home office Home ele veio office, a para mesma ficar, coisa. mas não tanto quanto agora, né? Vai ser Porque híbrido. faz Você falta o vai cafezinho, né, gente? Pelo amor de falta. Deus. Eu falo muito isso com o Matheus. Acho que o cafezinho faz muita falta. Sabe? De você Eu sentar, sinto também. conversar com as pessoas, de estar ali no tete a tete, olhando no olho. Então, acho que assim, eu super adoro o home office, né? Já faço home office há muito tempo, mas eu acho que ainda vem para esse modelo híbrido, porque a gente precisa do cafezinho. Alguns assuntos, enfim, algumas reuniões precisa ser presencial, porque precisa de todo mundo junto ali, né? Então, Sim, eu sou da sua opinião. Acho que veio para ficar esse modelo mais híbrido mesmo. sim. E Bi, estamos caminhando para o fim, infelizmente. Tem alguma dica essencial que você não quer deixar de falar aí para quem está prestando processo seletivo, que está não só no início de carreira, mas está mudando de carreira? Uma dica assim que essa a gente não pode deixar de falar. Olha, para quem está querendo mudar, então, de segmento, né, a, a dica que eu posso te dar maior é que foi uma profissional que eu conheci que fez isso, que ela estava no segmento de energia e mudou e foi para trabalhar em empresas de bens de consumo, que é uma mudança, assim, bem radical, que através de consultoria Brusca. isso eu vou te Uhum. falar que é quase impossível. E o que essa pessoa fez? Muitos contatos com amigos que trabalhavam nessas empresas, ela fez alguns freelancers para essas pessoas, então dessa forma ela conseguiu mudar. E quem quer mudar também, como, por exemplo, eu contei no início, né, da live, a minha mudança de carreira, você tem que estar preparado para tomar um risco, né? Assumir um risco, porque pode ser que não dê certo, e Aham. você tem que estar ok com você mesmo de que pode não dar certo, e também pensando na parte financeira. Você tem que estar preparado para a possibilidade de não dar certo. E outra, né? É muito fácil a gente querer mudar de segmento, fazer coisas novas e ganhar mais. Todo mundo quer isso. Mas pensa Né? por que que alguém vai te contratar para você fazer algo que você nunca fez, te pagando mais para isso. Não faz sentido nenhum, né? Então acho que é uma coisa para as pessoas pensarem o que, que é mais importante para mim, né? É eu mudar de carreira, é fazer mudar para o segmento que eu quero, ou é ganhar mais? Se eu quero ganhar mais, eu não abro mão disso. Então talvez você tenha que ficar no segmento que você tá, porque aqui você já se provou, né? E Uhum. mudanças também, se você quer mudar, por exemplo, poxa, eu tô aqui na área de pesquisa e eu quero mudar para a área de produto, não sei. É muito mais fácil você fazer uma mudança diária dentro da empresa que você está. Porque aí Essa sim, foi uma dica que a Bia me deu, viu, gente? Faz todo sentido. se você, as pessoas ali já te conhecem na empresa. Então, para que as pessoas falem, ah, nossa, realmente tem potencial, é muito mais fácil você fazer isso dentro da empresa que você tá. Se você quer mudar de área, por mais que você não seja muito feliz na empresa, tenta fazer isso lá dentro e depois você tenta mudar para outro lugar. Nossa, essa dica é super valiosa e faz muito sentido mesmo, porque você se provar em algo novo, e aí, como a Bia ainda falou, e ganhar mais, gente, aí
é tudo. E aí volto mais uma vez, por isso que a gente desenhou a semana para falar nos 3 assuntos sequenciais, né, Bia? Primeiro, saiba o que você quer. Acho que é o primeiro passo. Saiba exatamente o que você quer. E principalmente, o que você vai ter que abrir mão? Porque muitas vezes você precisa abrir mão de algumas coisas. Não dá para você querer tudo ao mesmo tempo. Então, beleza, saiba o que você quer, o que você precisa abrir mão para conseguir aquilo que você está almejando. Sim, vai para o mercado, vai atrás, sem mentira, né, Bia? Que eu acho que é muito isso, Sim. sem criar persona. Não existe isso, a gente vai pegar na mentira mesmo, gente. A gente vai ficando treinando o olhar para ficar especialista em pegar na mentira. E é isso, acho que foi super esclarecedor. Nossa, obrigada mesmo. Que conteúdo, assim, ó, excepcional. Já te conhecia, já sabia que era uma profissional brilhante, mas, ó, de verdade, acho que superou as minhas expectativas mesmo. Quando Ah, eu fiz a pauta, que a gente conversou juntas sobre a pauta, eu, assim, não, a gente foi para caminhos que a gente nem tinha combinado de falar, né, Bia? E, assim, tipo, de verdade, tô super grata mesmo, que é um conteúdo que vai ficar aqui no Caminhos de Carreira para perdurar e para eu indicar para muitas pessoas que tiverem dúvida. imagina, foi Obrigada um super mesmo, viu? prazer, Marília. Gratidão. Obrigada a você pelo convite. Foi um maior prazer estar aqui com você hoje. Muito bom. E, pessoal, amanhã, como a Bia, a gente falou aqui bastante sobre o processo seletivo, mas amanhã a gente vai terminar a semana falando sobre o processo de trainee, que é um processo um pouco diferente de, claro, passa por tudo isso que a gente falou aqui, mas tem as suas peculiaridades, os seus mitos. Muitas pessoas acreditam em muitas coisas que às vezes não existem sobre o processo, sobre a carreira. Então, amanhã a gente vai ter a Amanda e a Isa aqui para contar um pouquinho para a gente. Vamos fazer um formato diferentão pela primeira vez. A gente começa com a Amanda Cunha, vamos falar com a Amanda os primeiros 25 minutos e depois a Amanda sai e vem a Isa para terminar e falar os últimos 25 minutos. Beleza? Espero vocês amanhã aqui de volta e boa noite para todo mundo. E Bia, fica com Deus. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Beijo, beijo.